Em vários momentos da minha vida eu sofri bullying, né? Uns de um modo mais pesado e outros de modo mais leve. Às vezes que mais doeu mesmo foi quando eu era jovem, estudava no Antônio Ferreira. Uma menina me chamou de gay, só que ela passou, tipo, a educação física todinha me caçando relacionada a isso. E só porque eu tava jogando vôlei com as meninas, assim, tipo, acho que eu não vi... Na época, assim, eu não senti nenhuma... Não senti por que ela fazia isso, né? Aí eu gazetei ela nesse dia e voltei pra casa pra ficar chorando. Teve em outra escola que um rapaz me caçoava justamente porque eu era inteligente e parecia Harry Potter, o personagem Harry Potter, né? E ele me caçava relacionado a isso, só que eu não gostava também. Porque ele era um rapaz mais agressivo, né? Tipo, me comparar, tipo, um menino que eu acho que na época eu tinha uns 8 anos, e ele tinha uns 10. Aí só que, tipo, ele era tipo um brutamonte, bem maiorzão, então não era só o fato dele me chamar dessas coisas, assim, mas o fato porque dele ser um valentão e eu era uma peça pequena. Ao lado da mãe, Alex Pantoja, de 24 anos, relembra momentos difíceis da época de escola. Ele era vítima de bullying. As piadas e provocações o perseguiram por pelo menos 6 anos, causando dor, angústia e sofrimento. Quando ele vinha e que ele me contava as coisas que aconteciam, e a primeira agressão dele foi essa questão de chamar ele de gay, que aí eu fui na escola, conversei com a equipe da escola e aí acabaram. Então, e assim, minimizou, mas aí teve outra situação de uma outra escola, do mesmo jeito, eu tive que tirar ele da escola, tive que trocar ele de escola. Então, é complicado porque a gente como mãe, a gente não consegue perceber, a gente percebe que o filho da gente está retraído. Então, a gente diz, será que ele está retraído porque é o jeito dele? Porque cada filho é diferente. Mas muitas das vezes essa questão do filho da gente ser retraído, de ficar isolado, tem a ver com essa questão do bullying. Então, o caso dele foi muito marcante, principalmente pela opção sexual, que ele só foi se reconhecer a opção sexual já na fase adulta, mas até lá ele sofreu bullying. As piadas, comentários maldosos e xingamentos durante a infância deixaram marcas e medos no adulto. Depois que eu assumi, no tempo que eu assumi pra cá, comecei a evitar muita coisa, né? Tipo, eu usava muita roupa colorida, essas coisas assim. Aí, com o tempo, eu fui parando, assim, porque eu sei que as pessoas comentam, né? Então, realmente uma coisa que eu tenho muito é medo do que as pessoas falam relacionado a mim, entendeu? Eu tenho muito medo disso. Uma pesquisa da Organização das Nações Unidas revelou que metade das crianças e jovens do mundo já sofreu bullying, por razões como aparência física, gênero, orientação sexual, etnia ou país de origem. A ONU chegou a essa conclusão após ouvir 100 mil crianças e jovens de 18 países. Segundo o estudo, no Brasil, esse percentual é de 43%. O bullying é um comportamento de perseguição a uma outra pessoa. E geralmente nós vamos caracterizá-lo exatamente pela repetição. Então, quando eu falo de bullying, eu estou falando de alguém que está perseguindo o outro com uma brincadeira persistente, insistente e que aquilo gera um incômodo na vítima. A partir do momento que eu digo que alguém é feio, que ele tem a orelha grande, que o nariz dele é grande, eu vou minando a autoestima daquela pessoa. Então, uma criança que ela fica ouvindo esse tipo de comentário depreciativo sobre ela vai formando uma imagem, porque ela é influenciável. Todos nós somos influenciáveis. A repetição de agressões intencionais, sejam elas verbais, psicológicas ou físicas, pode causar um efeito devastador na vida da vítima. E a criança, ela tem um mundo de fantasia. Então, a partir do momento que ela escuta repetidamente e não é defendida por quem deveria defendê-la, ela vai tornando essa brincadeira em realidade. Então, isso pode gerar um transtorno maior na formação da personalidade dela. Geralmente, na vida adulta, essa pessoa vai ser alguém que vai ter uma autoestima abalada. O que a gente considera como autoestima? Eu gosto do conceito de autoestima, que diz que a autoestima é a confiança na sua capacidade de pensar e enfrentar os desafios da vida.
Se eu não tenho confiança na minha capacidade para resolver os problemas, eu vou ter inseguranças em todas as áreas. Quando eu for namorar, quando eu for trabalhar, quando eu vou apresentar um trabalho na escola, quando eu vou defender uma ideia, quando eu vou defender meus direitos. Então, se eu sofro bullying, se eu tenho essa minha autoestima abalada lá atrás, isso vai se refletir no meu comportamento quando adulto. A escola deve ser um lugar acolhedor para o aluno, mas é nesse ambiente onde o bullying ocorre com mais frequência. O relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, dedicado ao bem-estar do estudante, mostra que 17,5% dos alunos brasileiros, na faixa dos 15 anos, são alvos de bullying algumas vezes no mês. Muitas escolas tentam reverter essa situação. E para falar mais sobre bullying, a gente veio até essa escola de Boa Vista e reuniu essa turma aqui, que tem entre 15 e 17 anos, que vai falar um pouquinho sobre suas experiências. Primeiro eu quero saber aqui, quem já sofreu bullying? Pode levantar a mão? Quem já praticou bullying? E quem já assistiu a alguma situação de bullying? Quando eu estava em outra escola, muitos meninos lá bagunçavam pelo como eu ia para a escola, até mesmo pelo casaco que eu vestia. E isso me magoava profundamente. E acabou que meio que eu fazendo bullying contra as pessoas e até mesmo brigando e agredindo outros. E por que você fez isso? Você achou que ia se sentir mais forte? Se você fizesse o que fazia eu achei com que você? eu achei que ia me sentir mais forte e ao mesmo tempo eles iam parar, mas na verdade não para. Eles fazem intensificar. Quanto mais você pega a corda, mais as pessoas vão entrar. Na época, eu digo por experiência própria, todo praticante de bullying, ele quer se sentir superior, ele quer ter um momento de atenção, ele quer fazer todo mundo rir, ele quer ser um engraçado. E é sempre aquela pessoa que falta empatia, ela não se coloca no lugar do outro e ela usa como forma de ascensão o sentimento de outras pessoas. Relatos assim levaram a direção da escola a prestar ainda mais atenção no comportamento dos estudantes e identificar casos de bullying. A partir do momento que os alunos eles começam a dar muito trabalho e a frequentar demais a coordenação, então já acende um pisca-alerta, né? Então a gente começa a averiguar o porquê que esse aluno está frequentando demais a coordenação, o porquê que ele está sendo o tempo todo sendo chamado a atenção. Então o nosso supervisor disciplinar, ele também nos auxilia nisso, que a gente já começa a investigar a história. Que a gente começa a buscar saber qual é o problema e de onde ele vem e por que ele está acontecendo. E a partir deste problema é que a gente começa a tentar buscar a solução. Projetos que trabalham a empatia são ferramentas da escola para conscientizar os estudantes. O projeto que nós trabalhamos, por exemplo, é o Por Favor, Obrigado. Gentileza gera gentileza. Coloque-se no lugar do outro. Faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você, mas não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. E quais foram os resultados que vocês já observaram? O projeto ele tem 1 ano na prática e a gente percebeu que diminuiu com bastante força a questão do bullying. O bullying também ele tem tudo a ver com a intolerância. Não é como eu sou, não parece comigo. A gente trabalha com as diferenças, com a diversidade entre eles, mas que entre todos precisa ter respeito e que eles saibam conviver entre si, tanto na escola quanto na sociedade. A escola, os alunos e a família. Eu acho que com esses projetos, com essas coisas, conscientizando as pessoas, melhora muito a convivência entre a gente e com outras pessoas também, porque a gente vai ter aquela consciência de não fazer aquilo, de que é errado. Por favor, obrigado. Gentileza gera gentileza. Não ao bullying. É terceirão! Os amigos Ana Luísa e Rafael tiveram a ideia de ampliar o debate sobre o bullying, levando para as telas a história de colegas que enfrentaram perseguições, exclusão e isolamento dentro e fora do ambiente escolar. A produção contou ainda com o empenho de outros 5 colegas e o pai da Ana Luísa. Bom, a minha experiência com bullying aconteceu durante o meu ensino fundamental 2, lá pela 6ª série.
quando os meus colegas de turma, né, alguns, começaram a utilizar das minhas características físicas, né, naquela época, da minha aparência, para que eu fosse um motivo de piada e de perseguição. Eles falavam do fato de eu ser gordinha, do meu cabelo ser armado, dos meus dentes serem tortos, enfim, tudo. Da forma que eu corria na educação física. E era uma coisa constante, não era uma coisa assim isolada. O documentário Bullying, Pesadelo Silencioso, explica a prática, causas e consequências das agressões físicas e psicológicas sofridas pelos alunos. A gente tinha que produzir um documentário com um tema relevante na escola, era um trabalho escolar. Então a gente começou a analisar muito bem o que estava acontecendo na escola, os temas que estavam sendo debatidos, o que estava acontecendo. E a gente chegou à conclusão que a gente decidiu fazer sobre o bullying, que houve muitos casos de bullying na escola. A gente queria debater esse assunto porque muitas pessoas não falavam disso, entende? Praticavam e não estavam nem aí, levava a brincadeira, entende? E a pessoa que sofria o bullying levava a brincadeira, entre aspas, levava a brincadeira na hora, mas depois era abatida, ficava triste, chorava. Os estudantes enfrentaram dificuldades para conseguir os relatos, por causa do medo das vítimas de sofrerem retaliações. Quase todas tinham vergonha de aparecer, entende? Não queria aparecer, escondeu o rosto. Houve um caso em especial que a gente ia colocar no documentário, que a gente entrevistou essa moça que sofreu cyberbullying durante cerca de 2 meses por conta dos aspectos físicos dela, dela ser um pouco mais cheia, dela ter um peso mais elevado. E aí chamavam ela com palavras muito fortes e ela chegou até um caso depressivo e ela tentou suicídio até. A gente expôs esse documentário, mas a gente achou muito forte e ela também, ela preferiu também não expor mais, então a gente decidiu não colocar. Eles esperam que o documentário ajude outras vítimas desse tipo de violência a encontrarem ajuda e que a sociedade consiga entender o pedido de socorro de quem vive um pesadelo em silêncio. Haja uma conscientização maior do que é o bullying, do que machuca as pessoas, porque o bullying, ultimamente, as pessoas têm consciência do que é, mas continuam praticando. Então a gente quer que as pessoas se conscientizem, mas ao mesmo tempo parem de praticar isso. Porque muitas pessoas fazem sem pensar, entende? Sem pensar na consequência. Isso é grave, por isso mesmo. Tipo, a escola não tem, mês, setembro amarelo, bora falar sobre disso. Não, é toda hora, todo dia, porque tem pessoas que sofrem e não falam. Como disse, fica preso em si mesmos e a gente não sabe. Os pais têm que ficar alerta com os filhos, os professores, a diretoria, sempre, tem que ficar sempre alerta. O bullying pode ocorrer em todos os lugares, reais e virtuais. Pode acontecer na escola, em casa, no trabalho. Pode vir de conhecidos ou de anônimos escondidos atrás de um computador. É preciso abrir os olhos para enxergar o sofrimento de quem, sozinho, não consegue se defender. O que é necessário nesse combate ao bullying? O que é mais importante? O envolvimento de todos. Eu diria que o envolvimento de todos é o mais importante, porque não adianta uma pessoa querer e não adianta nós fazermos ações pontuais quando temos um acidente grave. Nós temos que educar ao longo da vida. Então as crianças desde pequenas elas precisam ser treinadas, elas precisam ser educadas para respeitar o outro. Então eu diria que o mais importante é o reconhecimento de que praticar bullying não é saudável. A partir desse reconhecimento, todas as pessoas vão se envolver no combate e na prevenção. Qual é o papel da família que a senhora considera no combate ao bullying? Eu acho que o primeiro é o amor. Eu acho que a família tem que dar o amor, dar o afeto e proteger, tentar proteger de todas as formas. Minha mãe, ela trabalhava muitas horas durante o dia, né? E quando acontecia esses casos, assim, a primeira pessoa que a gente quer contar
pra mãe, né? E eu sentia muito conforto com ela quando eu contava essas coisas. Então, assim, se não fosse ela para contar, eu acho que eu não seria a pessoa que seria hoje. Eu acho que ela foi a minha fonte inspiradora, assim, para seguir minha vida.